uma vez por mês e extraordinariamente sempre que é convocado pelo presidente ou por sua solicitação de maioria de seus membros. Parágrafo único. As sessões plenárias do Conselho instalar-se-ão com a maioria de seus membros que deliberarão pela maioria dos votos presentes. Artigo 11. Artigo 11º. E o parágrafo único. Parágrafo único. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade presente. Artigo 12. A Prefeitura Municipal prestará apoio administrativo e fornecerá os recursos humanos e materiais ao CONDECOM, que será administrado por uma secretaria executiva. Artigo 12. Artigo 12º. Em votação. Em discussão. Aliás, em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade presente. Artigo 13º. Fica instituído o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, de que trata o artigo 57 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto Federal número 2.181, de 20 de março de 1997, com o objetivo de receber recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores. Parágrafo único. O Fundo Municipal do Direito do Consumidor será gerido pelo Conselho Gestor, composto pelos membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos do inciso 2º do artigo 9º desta lei. Artigo 13º e parágrafo único. Artigo 13º, parágrafo único. Em discussão. Em votação. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade presente. Artigo 14º. O Fundo Municipal do Direito do Consumidor terá o objetivo de prevenir e reparar os danos causados à coletividade dos consumidores no âmbito do município de Ilhéus. Parágrafo 1º. Os recursos do fundo ao qual se refere este artigo serão aplicados. Inciso 1º. Na consecução de projetos, aquisição de bens, realização de atividades que promovam que aprimorem, fomentem a defesa e o direito do consumidor, a educação para o consumo e a capacitação e modernização administrativa e funcional dos órgãos públicos e entidades municipais de defesa do consumidor, em especial o PROCON municipal. Segundo, na promoção de atividades e eventos educativos, culturais e científicos, na edição de material informativo relacionado à educação, proteção e defesa do consumidor. Terceiro, no custeio de exames, perícias, estudos e trabalhos técnicos necessários à instrução de procedimentos investigatórios. Quarto, na modernização administrativa do PROCON. Quinto, no custeio de pesquisas e estudos sobre o mercado de consumo municipal elaborado por profissionais de notória especialização ou por instituição sem fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional. Sexto, no custeio de participação de representantes do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor em reuniões, encontros e congressos relacionados à proteção de defesa do consumidor. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 3º deste artigo, deverá o CONDECOM considerar a existência de fontes alternativas para o custeio de perícia custeio de perícia, a sua relevância, a sua urgência e as evidências de sua necessidade. Parágrafo 14º, com seus incisos e parágrafo. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade presente. Artigo 15º. Constitui-se recurso do fundo. Primeiro, os valores resultantes de condenações judiciais, o que trata o artigo 11.13 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Segundo, os valores destinados ao município em virtude da aplicação da multa prevista no inciso 1º do artigo 156 do parágrafo 1 do artigo 57 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, assim como daquela combinada por descumprimento de obrigações contraídas e termos de ajuste de conduta. Terceiro, as transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas ou privadas. Quarto, os rendimentos decorrentes dos depósitos bancários e aplicações financeiras, observadas as disposições legais pertinentes. Quinto, as doações de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras. Sexto, outras receitas que vierem a ser destinadas ao fundo. Parágrafo 5º. Artigo 15º, com seus parágrafos e incisos em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade dos presentes. Artigo 16º. As receitas descritas no artigo anterior serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser coberta, mantida estabelecimento oficial do crédito de disposição CONDECOM. Parágrafo 1º. As empresas infratoras comunicarão ao CONDECOM no prazo de 10 dias o depósito realizado no crédito do fundo de expressão de origem. Parágrafo 2º. Fica autorizada a aplicação financeira da disponibilidade do fundo de operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual perda do poder aquisitivo da moeda. Parágrafo 3º. O saldo credor do fundo apurado em balanço no término de cada exercício financeiro será transferido para o exercício seguinte a seu crédito. Parágrafo 4º. O presidente do CONDECOM é obrigado a publicar mensalmente os demonstrativos de receitas e despesas gravadas nos recursos
gravadas nos recursos do fundo, repassando cópias aos demais conselheiros na primeira reunião subsequente. 16º e seus parágrafos. Artigo 16º e seus parágrafos. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Artigo 17º. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em prazo não superior a 90 dias de sua implementação, elaborar e publicará seu regimento interno que definirá as regras de seu funcionamento, dispondo inclusive sobre reuniões ordinária e extraordinária. Artigo 17º. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado pelos presentes. Artigo 18º. O Poder Executivo Municipal poderá contratar consórcios públicos ou convênios de cooperação com outros municípios, visando estabelecer mecanismos de gestão associada e atuação em conjunto com a implementação da macro-regiões de proteção e defesa do consumidor nos termos da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. Artigo 18º. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado pelos presentes. Artigo 19º. Um protocolo de intenção que anteceder a contratação de consórcios públicos de defesa do consumidor definirá o local e sua sede, que poderá ser estabelecida em qualquer dos municípios consorciados, bem como a denominação obrigatória do PROCON regional, com competência para atuar em toda a extensão territorial dos seus consorciados. Artigo 19º. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado pelos presentes. Artigo 20º. No desempenho de suas funções, o órgão do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor poderão manter convênio de cooperação técnica entre si com outros órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor no âmbito de suas respectivas competências, observando o disposto do artigo 105 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 20º. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado pelos presentes. Artigo 21º. Considera-se colaboradores do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor as entidades públicas ou privadas que desenvolvam estudos e pesquisas relacionadas ao mercado de consumo. Parágrafo único. Entidades, autoridades científicas e técnicos poderão ser convidados a colaborar em estudos ou participar de comissões instituídas pelos órgãos de proteção ao consumidor. Artigo 21º e seu parágrafo único. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado pelos presentes. Artigo 22º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei decorrerão por conta de adotação orçamentária vigente do município. Artigo 22º. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado pelos presentes. Artigo 23º. O Poder Executivo Municipal aprovará, mediante decreto de regimento interno do PROCON municipal, definida a sua subdivisão administrativa e dispondo sobre as competências e atribuições específicas das unidades e cargos, bem como as entidades que se refere, no artigo 10º, inciso 7º e inciso 8º desta lei, que indicarão os seus representantes. Artigo 23º. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado pelos presentes. Artigo 24º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 24º. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Artigo 25º. Revoga a disposição em contrário. Artigo 25º. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado pelos presentes. Segunda votação e redação final, senhor presidente. Segunda votação e redação final. Vereador Luiz Carlos. Vereador Dero. Vereador James. Vereador Arce Mendonça. Aprovado primeira e segunda votação e redação final. Prossiga, vereador Magal. Projeto de resolução 009, Conselho de Cidadania ao Major Permissão de Espinha Feira Lopes, comandante da Companhia Independente, impulsamento especializada cívica, Correio das Providências. Não, é competência aí. É competência. Competência. Leu? Autor, vereador Gideon Fares. Pela competência, caminhar para as comissões. Vou deixar meu amigo dela fora não, velho. Você tá doido? Encerrada a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convido a todos para amanhã, dia 7,
A partir Senhor de presidente, 16 horas, todos os convidar vereadores aqui presentes. senhor presidente, para Pela ordem, vereador Ivo. quinta-feira, às 16 horas, vamos ter uma sessão especial aqui para tratar serviços bancários, vereador Alisson Mendonça. Gostaria da sua presença, como membro da Comissão de Defesa do Consumidor, vereador Fábio Magal também, que defende muito essa questão dos bancos. Quinta-feira, às 16 horas. Encerrada a sessão.